diabos e diabas desse Brasil. Tô aqui com o Francisco, com a Rafaela, meus amigos recifenses, para falar sobre um filme pernambucano do Kleber Mendonça Filho, esse ascendente, né, emergente diretor brasileiro, de Recife também, né? Que acabou de sair Bacurau, né? Hoje é a estreia oficial, filme que foi premiado em Cannes e os Cacete A4. Filme meio que fora do eixo das coisas que a gente costuma falar no canal, mas ao mesmo tempo meio que dentro, assim, acho muito válido a gente estar falando sobre ele. Antes de entrar nas nossas opiniões, Francisco, eu vou pedir para você falar por alto do que se trata esse filme, o que detona esse filme. Tipo uma sinopse assim, É, né? exatamente. Bacurau é um filme claramente com referências nordestinas, com alguma coisa que lembra um faroeste, só que no futuro, e com várias referências interpretativas e posicionamentos difíceis, complexos, instigantes, e estamos agora mesmo, tipo, digerindo ainda, tá ligado? Sim. A gente acabou de ver, né? Tipo, a gente tava no cinema do lado de onde a gente tá gravando, inclusive. Mas é assim, aqui é visceral, tem que falar na hora. Mas aí, como é que é mais ou menos a história, assim? Bom, a história se passa basicamente em um vilarejo no semiárido nordestino, e é um vilarejo que a situação parece com a situação que está há séculos ali. Então é um vilarejo que dependente sobre a política, pobre, com muito pouca comum no interior informação, do Nordeste, assim, Sim. Pernambuco. porém É se difícil passa no de- futuro. Futuro próximo, né? Futuro Futuro próximo. próximo. Então tem muitas coisas que a gente consegue visualizar que nós estamos em 2019, mas daqui a 10 anos tem muitas referências que a gente pode, ok, parece que a humanidade vai nessa direção. Então parece que é um futuro realístico, inclusive. Sim. E aí essa cidade, ela acontece alguns eventos muito estranhos, alguns muito violentos, e essa cidade, ela meio que se organiza e luta contra essa ameaça externa, e de uma maneira muito peculiar, muito romântica, sobre a história cangaceira do semiárido brasileiro. É um filme muito peculiar, é um filme tem umas pitadinhas bem originais. Com certeza. Acho que ele pega algumas referências boas, assim, só que ele faz uma roupagem brasileira e nordestina da coisa, né? Tipo, essa coisa do futuro próximo me lembrou, tipo, Mad Max, que o primeiro, antes do apocalipse todo, não sei se vocês viram, ele é meio que um pouco mais de pés no chão. Daqui a pouco, tipo, tem muitas gangues e não sei o que, tem uma leve distopia, mas só que ainda é uma coisa palpável. Depois que os outros filmes virou uma parada mais caótica, mais cyberpunk ali. Mas aí, tipo, é como se fosse um Mad Max ambientado assim no Recife. No Recife não, em Bacurau, não, da cidade. Interior de Pernambuco. E com. Eu acho que a diferença de Mad Max é que o Mad Max me parece que é depois do apocalipse. E Bacurau parece que estamos É muito em próximo. direção ao apocalipse. Não, mas é muito justamente próximo. isso. O primeiro Mad Max é antes. Aí no segundo acontece o apocalipse nuclear lá e vira aquela coisa que a gente tá mais habituado. Mas se for ver o primeiro, é um pouco mais pés no chão, assim. E me lembrou. Não sei, eu fico pensando em várias coisas, porque acho que ele é um. Bom, Eu acho que além de faroeste, me lembrou muito Glauber. Deus e o Diabo. Tipo, os takes, a visão do sertanejo. Eu acho que era até, você falou, algo diferente com alguma brasilidade. Eu acho que Sim. a brasilidade tá aí. Eu acho que é uma Cinema referência novo, muito então forte. você acha que Acho, com certeza. influenciou? Com certeza. Eu acho que a própria história em si do sertanejo que se revolta contra o sistema, o o sistema, governo a que sociedade abandonou, exato. os gringos que estão ali, tipo. E até Deus e Diabo vem muito Sugando. nisso por causa do cangaceiro. Vem na figura do cangaceiro e no final das contas. Pode dar spoiler aqui, né? Pode. Ele já criticou isso no canal, mas, cara, que a gente sai Meu falando. Deus, é porque nesse filme é muito difícil você comentar do filme sem falar um spoiler. Porque o cerne do filme é quase o final, né? O final acontece todos os eventos climáticos, assim, de uma vez só. E tu fala que teu canal é tipo uma parada meio terror e tal. E eu Ah. sinto um pouco nesse filme, mesmo que
Acho que ele E constrói uma é mais atmosfera. terror ainda porque me traz uma... É muito próximo de mim, sabe? Assim, É uma coisa os palpável. Exato, é algo que eu consigo ver acontecer hoje, daqui a 5 anos. E preocupa, ele tem uma... Não sei explicar, assim... Parece que tá prevendo alguma situação, Sim. principalmente com o Eu acho que é sentido das armas. um assim. comentário sobre o regime atual, Com né? certeza, Não só no Brasil, como talvez nos Estados Unidos também, que essa questão da arma tá bem central e da violência gratuita, né? Exato. Da matança, da visão imperialista de os caras do Nordeste, tanto no Brasil, né? Que tem aqueles personagens cariocas que... Não, tudo bem, ele brinca com o fascismo, né? É. Ele brinca com o fascismo e com as várias facetas do fascismo. Obviamente, o filme se propõe a lutar contra o fascismo. E aí, já que vamos estar falando de spoiler mesmo, a mensagem final do filme é magnífica no ponto de que enterra-se o fascismo. Sim. E o fascismo deixa um recado. Tá Voltaremos. só começando. Só tá começando, voltaremos. Que E é sempre aí assim, é um ciclo, né? o retrato é hoje, né? Vendo. Essa sensação. Aí essa pegada do filme foi muito, muito interessante. Eu só queria comentar uma coisa sobre que me chamou muito a atenção, foi a estética. Porque é um filme que se passa do futuro e aí ele aborda a estética, especialmente uma estética nordestina que existe hoje, que é o paredão, ou aquelas roupas totalmente espalhafatosas. E ele utiliza essa estética como se você, olha, essa galera já tá no futuro, só que é um retrato de hoje. O paredão, tá ligado? O cara pegando o microfone e sendo a informação para o pequeno vilarejo, com aquele paredão que só tá o som bem alto, isso é hoje. E ele fala, olha, esse aqui, a galera na verdade já tá, ó, avançado, velho. Tá ligado? Eu achei essa cara da estética. E o clichê seria que eles estão atrasados, mas na verdade tá retratando que não, eles estão na vanguarda em vários aspectos, assim, né? Acho que pode até soar estranho pra quem não pensa nessa estética assim, ué, um vilarejo tão pobre, todo mundo com celular, todo mundo quer isso, sabe? E com um senso, o Lunga, né, o personagem mais icônico, talvez, do filme, ele tem todo um figurino meio tecno, meio retrofuturista, né? Total, porque isso é uma coisa do Kleber Mendonça. Você falou do cinema novo, eu acho que o Kleber, ele é interessante porque ele é uma mistura dessas influências brasileiras com esse cinema americano anos 80, assim. Ele já falou que ele gosta do John Carpenter pra caralho. Aquela música eletrônica que toca é do John Carpenter, de autoria dele. E tem até escola, vocês perceberam, a escola pública lá da cidade se chama João Carpinteiro. E eu não tinha sacado isso, boa. E aí ele pegou o maluquinho com mullet, assim, me lembrou O Assalto da 13ª DP, que é um filme do Carpenter, que também é tipo uma galera quer matar um preso numa delegacia. E aí eles saem invadindo a delegacia e aí os caras têm que se proteger contra eles, assim. Achei, tipo, a armação da trama meio parecida. E eu acho que ele bebe dessas duas águas, tanto Hollywood quanto esse cinema mais artístico, assim, por dizer, brasileiro. E o resultado é isso, é uma coisa que você sente influência dos dois lados e fica uma coisa bem peculiar. Será que foi... Pra mim, o Lunga é a personificação do Virgulino. O rei do cangaço. Total. Porque ele é uma pessoa que é dúbia. As pessoas, procurar, tipo, uma pessoa que faz o mal, mas você percebe que é em prol da maioria. Pelo menos é muito assim. Ele é meio que um herói popular. Exato. Contra Robin Hood, contra as forças que estão cerceando. É emblemático aquele momento em que ele chega finalmente na cidade e a temática não faz esperar que a galera ia chegar com muita reticências, mas ele chegou aplaudido, aclamado, que é um pouco também a chegada dos cangaceiros em algumas cidades. Sim. Que eram aclamados. Outras eles saqueavam, mas em algumas outras eles tinham respeito. Sim. As essa chegada é exatamente isso. Que no final, né, mas tem uma coisa também, ele brinca também com a sexualidade dele. Por exemplo, me parece que ele é homossexual. Ele é andrógeno, né? Ele tem trejeitos que a gente associaria à feminidade, né? Pinta a unha, usa peruca, né? Porque quando ele tá na represa ele não tem aquele mullet, E roupas sexualmente ambivalentes, né? Acho interessante também isso porque eles estão colocando um personagem meio que o herói da parada, forte e temível, com um arquétipo que as pessoas costumeiramente associam ao contrário, né? Tem muito preconceito, obviamente,
Mas o Kleber sempre dá muita força na mulher. No filme é isso, a matriarca que morreu, a mulher, a segunda. E a Sônia aqui Braga. era Sempre ali mulheres. Itamaracá, né, meu irmão? Na moral, não era qualquer matriarca, não. Porque ele botou uma figuraça ali, Itamaracá, porra. E ela, aquela figura, tipo, como se fosse o final lá com o grande vilão, que ela se defronta e como se fosse rende ele. Aham. Foi ali Exato. Itamaracá, porra, ganhou como? Ganhou. Foi muito bonita essa cena, realmente. É, Lembra um pouco Aquarius. Me lembrou um pouco Aquarius. eu acho que tem um pouco mais a ver com o som ao redor. Esteticamente eu senti mais essa coisa tipo, do perigo iminente, Do filme, essa sim. tensão Sim, montante. Tem um viés mais de violência, né? Mas também de vários personagens. O Som ao Redor também é um filme que você não tem um principal. E o Bacurau também você Também. tem vários E personagens. o desenvolvimento dos No filme personagens não existe é- um personagem principal. Pois O é. principal é a cidade. Cada Sim. um ali tá... Parece que se encaixa perfeitamente pra gente até se sentir da cidade, tá ligado? Todo mundo é muito bem desenvolvido ali, né? Tipo, eles dão muito espaço pros personagens crescerem e não serem só um grupo de pessoas contra outro e ser uma matança generalizada sem nenhuma caracterização. Assim. E os diálogos, as cenas longas de diálogos são muito bons. E aí ele se remete a Tarantino, né? Aqueles encontros, aqueles diálogos sagazes. Sim. Pô, o filme, ele também ele é meio volátil, né? Ele vai mudando, ele vai levando você pra umas... O Sim, ritmo não, o dele ritmo, é né? errático, porque leva muito tempo pra Isso dar é merda, né? No início tava meio, eu quero que aconteça logo algum Mas eu bagulho acho que era muito muito brado, pra assim. você, assim, se habituar ao Sim. que era a cidade, como Sim. era monótono, como nada E aí- acontece, como aí- é realmente pequeno. Sim, aí chegam os gringos lá que estão matando eles por esporte, por esse lado me lembrou o Albergue também, né? Essa ideia de turistas que vão pra torturar locais, né? E uma coisa que, enfim, ele usou talvez uma premissa meio fantástica, mas pra falar sobre sentimentos muito reais de racismo, imperialismo e o raio que o parta. E eu não sei onde Cara, eu tava. a brincadeira que ele faz com o carioca e com o paulista, né? Que é também a brincadeira da diferença entre o Nordeste e o Sudeste. Só que aí quando os gringos olham pro galera do paulista, falam, olha, você é branco, mas olha o narizinho, Sim. esse narizinho aí tá misturado já perdeu. Eles estão. Aí ele fica fazendo As uma escaladinha. escadas, né? Tipo, É, os cariocas. Ele brinca muito com essa... É como se sentisse superior a um cara do Nordeste, aí chega um americano e fala... Você não é igual a também. mim, Você tá mais A perto mesma coisa, é tipo... as escadas Literalmente de opressão, assim, né? Olha, Constrangendo os caras. O que eu acho romântico é ele escolher o fodão da história é os nordestinos. Sim. É os sertanejos, tá ligado? E aí é um pouco da brincadeira da visão do sertanejo como um povo simples, nada complexo, e aquela figura que você pode imaginar. Mas quando vê são pessoas a fundo, altamente complexas e muito resistentes, capazes de fuder com todo mundo. Sim, exatamente. Eu acho que esse cerne é muito bom. Essa mensagem, o sentimento, é muito gratificante você ver os caras dando troco ali nos malucos que estavam fudendo com a vida deles. E, não sei, ele capturou muito bem essa dicotomia, né? Uma palavra que eu amo. Tem que usar uma vez por vídeo, pelo menos. Agora, meu irmão, o que foi aquela cena de Sônia Braga e Udo? Né? Aquela chegada e eles interagindo e na beira da morte e chega um momento que é a grande decisão, aí ela tira um whiskyzinho e bebe um whiskyzinho. Que cena maravilhosa, botando 2 dinossauros ali no semiárido brasileiro, o cara vestido de cowboy matador, a outra Com nordestina. jaleco cheio de sangue. Porra, velho, aquela cena, meu irmão, aquela cena foi bonita, velho. O cara fez um momento, no momento dos astros. Eles têm que ter um momento, né? Sim. Com A diálogo. galera de Cannes, né? Com A diálogo dupla de simples, Cannes né? ali. Com diálogo simples, reto e marcante. E os olhares. Sim, não, é muito bom mesmo. Tipo, as atuações são muito boas no geral, né? Tipo, uma coisa muito naturalista que o Kleber tem, né? Das pessoas. Parecem pessoas de verdade, não é uma coisa super engessadas, né? Você acredita naquelas pessoas, são seres humanos complexos. E As crianças também. As né? crianças. Legal. Sim. Mas você falou uma coisa que realmente me choca muito no filme, que é o seguinte, a violência. É impressionante, tipo, você fica
enojado com o que eles estão fazendo. Mas a busca pelo troco, que é com violência, em dobro, você deseja. E você vê as pessoas sendo massacradas, o maluco que a cabeça dele explode lá, e é tipo gratificante, tipo, é isso aí. Eu fiquei realmente, porra, eu tô enojada com isso, mas tô à procura, tá ligado? Sim. É muito... E todo esse clímax no qual os gringos invadem a cidade, né, o povoado, e são, né, massacrados efetivamente. Essa cena tem uma tensão muito bem construída, mas eu achei que eles podiam esticar um pouco mais, assim, porque em 5 minutos, despachou todo mundo, e aí já é o pós, né, meio que o epílogo, que eles estão enterrando o Dukir lá. Mas eu acho que eles podiam ter feito um pouco, porque começou muito bem, aí já tinha acabado. Assim. Eles exploraram muito, muito bem a tensão. Você viu, meu irmão, cadê? Tá na hora de começar o pau e o pau não começa. E é uma coisa que eu gosto também, quando eles invertem essa coisa de quem é o caçador, quem é o caçado. E meio que mostra, tipo, esses americanos. Se a gente dá perfeitamente pra ter um filme americano da perspectiva dos caras. A gente tem que invadir um vilarejo de criminosos, não sei o que, pra exterminar eles, não sei o que e tal. E os caras iam ser os vilões e tal, mas tipo, ele só tá apontando um espelho, assim, pra eles. Não, e se vocês foram os monstros na realidade, né? E tem aquela coisa, né? Tipo, os caras que você tá torcendo, que são meio que pobrezinhos, estão sendo cerceados, eles viram a ameaça, né? E essas são as cenas mais de terror, né? Que eles estão navegando a cidade de fantasmas e os caras estão só usando a guerrilha ali pra incapacitar todo mundo e muito bem executado. Só achei que podia ter sido um pouco mais. Tipo, aquele cara mais maníaco de todos, o que mata a criança, eu acho que ele podia ter... ele podia ter tido um destino menos burocrático, ser torturado, sei lá, enfim, esse filme instigou minha sede de sangue mais primordial, no fim das contas. Bom, e não faltou sangue, viu, amigo? Talvez você tava com sede. Foi saciado. Não sei se proposital, mas até falar da insignificância, né? Porque foi muito insignificante. Todos morreram muito rápido. Sim. Eles se planejaram todos e foi fichinha, né? Tem algumas cenas que eu achei que foram cenas de muito bom gosto. Eu achei que esse filme, os dois diretores estavam com a mão... eu esqueci de falar do Juliano Dornelles, né? Dornelles, foi uma co-direção, na real. E o roteiro dos dois também, se eu não me engano. Sim. E aí, eu acho que eles estavam com a mão meio solta mesmo. Ainda tava querendo fazer algumas cenas que eram emblemáticas. E tem uma cena muito emblemática, que é simplesmente a dupla de caçadores altamente em êxtase de ter assassinado e agora vamos transar. E aí fica aquela cena de uma câmera, olha, a gente tá vendo você transando. Que é o drone, que é um OVNI, e a mulher dando né? o dedo. E se você perceber bem, no filme, quase em todas as cenas, é a mulher que tem a ânsia do sexo. É a mulher que vai e aborda. Em quase todas as cenas... tem a mulher no início fala, quer dormir comigo hoje? Só tem a cena da prostituição que não é exatamente assim, mas todas e essa prostituição que acaba sendo um estupro, né? Que a prostituta é levada a contragosto pra ficar com o prefeito lá. Utiliza alguns clichês, algumas características do subdesenvolvimento brasileiro e amplifica pra chocar. Eu acho que deve chocar muito mais o mundo do que a gente que tá acostumado a ver isso sempre, né? Mas ele pega essas coisas, por exemplo, vinha um caminhão na frente de uma escola toda destruída e jogar um monte de livro como se fosse... como se fosse caridade, né? E sendo uma coisa observadora, que é possível para angariar votos. Afinal, é o político que está fazendo aquilo. Sim. Então ele pega essas características... Meio coronel, assim, né? Coronelismo total. O cara chega vestido de cowboy, com aquele cinto de fivela e tal, querendo comprar voto, e ainda vende a cidade pros gringos, né? Isso que fica... E a resposta para isso, né? Os diretores decidiram que o povo nordestino ia confrontar o coronelismo, que ao final era tapinha na cara, bochechinha assim. Sim. Que era como se fosse eu a resistência, a revolta. Que o público que assistiu o filme assim, em Pernambuco vai ter um êxtase adicional nessa cena, assim, tipo, por entender que isso faz parte da realidade imediata, assim, de... E eu acho que o público pernambucano vibrou nas duas cenas com a máscara de Papangu.
Sim. Aquilo ali, todo o coração do Pernambuco bateu mais forte. Que aqui no Rio. Papangu, Eu sei que aqui no Rio qual o nome aqui no Rio? Tem outro nome, é o cara Bate-bola. É, bate-bola, Aqui- exatamente. Aqui no Rio é Que é bate-bola. a capa do primeiro CD dos Los Hermanos. É verdade. Mas lá em Recife, Tá bom. lá em Pernambuco é Papangu. E aí, Tem um dia especial. ei, menino, Papangu quer te pegar. Papangu não é bom não, Papangu pega menino. E aí tem 2 vezes eles utilizaram a referência do Papangu. E ali eu fiz, porra, agora Em sim. contextos bem diferentes, né? É, Quase ressignificando a coisa na uma segunda instância. dizendo que o político era o demônio. E o outro Papangu no início, eu não lembro. É um molequinho, eles estão contando a história meio Pra assustadora, assustar, Sim. e aí chega um molequinho e tal. Acho que eles estão meio que plantando aquele signo pra Eu acho que invocar ele de novo. Os diretores depois. dominaram muito bem a arte do suspense. Tem algumas cenas específicas, por exemplo, a cena das crianças indo brincar no meio do Quem mato. chega mais longe no pra ver que- escuro. Aquela brincadeira aí, vocês sabendo... Você sabe que vai dar merda. Você sabe que vai acontecer uma coisa. Tava se emocionando ali do meu lado. Tava conversando com ela mesma. Assim. Vai, menino, sai daí, menino. Eu já sei, menino. Eles brincaram muito bem com as técnicas do suspense. Sim. E até os assassinatos. Eu acho que o encontro dos 2 motoqueiros, logo no início, as primeiras 2 mortes, né? Que aí você fica na dúvida se aquele casal é um casal limpeza, é um casal, na verdade, matador, aí ela naturalmente tira o revólver, aí você vê mesmo, vai dar Sim. merda. Que é quando explode de vez, né, a história. Eu achei tudo muito bem feito nesse sentido. Sim, acho que a gente pode concordar que é um belo filme, né? Acho que todo mundo gostou, né? Eu acho que é uma grande produção nacional. Tem que ir assistir. Sim. E é um filme Algo diferente muito do que a próprio, gente diferente, tá acostumado a exatamente. ver. Seguramente original. Exato. Certo. Isso é E bonito de ver aqui. com certeza, e E a promissor, você vê visibilidade que tá dando pro cinema. você vê que tem muita gente saindo ali de Pernambuco fazendo bons filmes consistentemente. E o Gabriel Mascaro é de lá? Sim. Eu gostei do Divino Amor também, que não tá tanto no escopo desse canal. Mas é uma sensação de promessa, né? Tipo, pô, agora o Kleber ganhou o prêmio de Júri em Cannes, de repente ele vai ter mais recursos pra fazer um filme com ainda mais visibilidade, né? O cinema pernambucano tem feito bonito há muito tempo, né? Sim. E são vários diretores. Os filmes de Cláudio Assis também, que são magníficos. Nossa, E também de um tatuagem. tempo, né? De um tempo. E se deve muito também a uma política pública do governo de Pernambuco, um edital lá da Fundarp. Todos esses filmes saíram com apoio público do Estado. E tá tendo sendo uma referência nacional. Sim, exatamente. É meio que a Pernambuco é capital do referência cinema no nacional, Brasil eu acho, atualmente. também, concordo completamente. Nessa nota, meus amigos, eu quero partir para os números. Você já chegou nessa parte do vídeo? Qual o número? Não. Não. É nota, mas qual é a escala? Você vai ver. Não tem. 0 a 10, então. Você pode escolher, pode ser Eu tenho já. imagens. Eu tenho já. Mas são critérios. São critérios específicos. Vamos começar por violência e efeitos especiais. Acho que quem quer violência não vai reclamar desse filme, né? Ela chega num ponto muito climático no qual é uma sanguinolência desregrada e muito bem feita, assim, são efeitos práticos, né? Porque hoje em dia... Violência sarcástica, violência física, sim. violência... Cru, É um filme violento. Hoje em dia, as pessoas usam muito efeitos de computador para um sanguezinho animado que não fica muito convincente. E nesse filme é uma coisa puramente prática, né? Tipo, o sangue é palpável ali, tipo, você vê e... Até com os animais, né? Agora, tem várias cenas com um grande boi aberto, assim, até o sangue animal. Sim, então... e é muito gráfico, né? Tem um cara que a cabeça dele explode e é realista, né? Parece mesmo que é uma pessoa que tomou um tiro e eles focam Filma ali, ali né? a O cabeça. diretor fez questão de focar 3 vezes no cérebro explodido. E a mulher perde a mão dela fica toda zoada e achei muito, muito bem feito e esteticamente, eu não quero parecer um maníaco, mas agradável, assim, achei bonito de ver a violência Quando nesse você dava filme. vontade de passar o dedo e... Aquele sangue tão Tava gostoso. gostoso, parecia... É um sangue meio hiper real, assim, que é tipo lembrava muito vermelho, uma muito dela. forte, assim, muito nítido. estetizado, né? Então, nesse critério eu vou dar um 9 de 10 e Você meio. estabeleceu. Eu Só pra não ser Eu normativo. sigo o relator, 9 também. 10 pra mim é muito difícil dar um 10. Vai dar um 9, tá bom. Também. Próximo critério
um que a gente tocou já um pouco, que é atuações e credibilidade das ações dos personagens. Atuações muito boas, pessoas muito naturais. Acho que o elenco brasileiro se saiu especialmente bem. Sensacional. Os americanos estão um pouco quadrados, mas eu acho que essa foi a intenção, de inverter, exato, inverter eu os paradigmas. acho. Então isso não é um demérito do filme. Mas a galera acho que representou boas interpretações. Eu não sei o nome do cara que faz o pacote lá, mas ele é muito bom. Ele é um cara mais emocional, assim, no filme. É verdade. Não sei, tudo muito, muito crível, muito imersivo. Então vou dar outro 9, então. Eu acho que o Udo fez muito bom. Ele é Só um o- psicopata o que... Udo- Ele é imprevisível, né? Ele mata ele é até os próprios diferente, malucos, exato. Ele matando com sabor. Udo, você matou o cachorro? Eu não. Você Ele, falava, sentiu ele quase na cantava. Só por causa do Udo merece um 9. O 9,5. Eu realmente achei que as atuações dos moradores, assim, e sabendo que são pessoas que não são atores. São muito bem dirigidos, né? Perfeito, Essa é perfeito. o cerne da questão. Faz você se sentir lá. E o critério final, sustos e terror psicológico. Eu acho que, apesar de não ser um filme clássico de terror, não tem nada muito paranormal. Sustos e terror psicológico, né? São coisas meio que separadas, né? Mas enfim, a gente inventou de ser um critério só. Enfim, esse filme tem susto. Tem aquela cena que o maluco dá um tiro de escopeta do nada, quando os caras vão entrar, eu levei um susto. Você espera que ele vai morrer Não, eu até facinho. achava que ele ia tava sabendo do que estava acontecendo, mas foi muito súbito, né? O cara entra e pum. Muitas cenas tensas, é um filme barulhento, tipo, momentos de silêncio muito prolongados, interrompidos por barulhos estrondosos, assim. Então, isso pegou. E o terror psicológico, eu acho que ele é real. É o que a gente falou, aquele medo de uma coisa que não é tão distante da realidade, assim, né? Do que o ser humano é capaz. Isso causa mais pavor, Muita tensão. Então eu vou dar um 9,48. Só pra não ficar igual, né? Mas, assim, o filme, ele domina em várias cenas, inclusive com closes, com a música e com cenas que você não sabe mais se é a realidade ou não. A cena do caixão saindo água, o que é aquela lombra, ou que não é. Tem esse então, âmbito ele brinca licético muito da com... Então, assim, em termos de terror psicológico, é um filme que ele domina esse gênero, e não só com as cenas tensas, e a música também é super noiante. Então é um filme que de terror psicológico seria a grande definição desse filme, na verdade, pra mim. Mais do que o terror, inclusive. Então, meu irmão, eu vou meter um 10. É isso aí. Mas não tem como, é 10. Eu vou subir em solidariedade a você, eu vou subir pra 10 também. No mais, esse é o gente. grande chave Pô, do ficou 9, filme. 10, caralho, geralmente Olha eu sou só. tão... Galera, a gente conseguiu fazer um vídeo de menos de meia hora. Pra quem tava cobrando. E a gente fica por aqui. Tem filme bom saindo pela frente. Vamos voltar em outro ambiente. Encher a cara. E é isso aí. Essa é a jovem do esporte ou coisa assim? Isso aqui é coisa do Leão da Ilha do Retiro. Não pode propaganda do esporte aqui não, que aqui é Flamengo. Mas beleza, a gente corta essa na pós. Tô zoando. Valeu, gente. Boa noite. É isso aí, é nóis. E aí, curtiu? Eu acho que foi bom.